Shalom! Passando aqui mais uma vez para meditar na palavra do nosso Deus. E o tema que nós vamos estar meditando hoje fala sobre pecado, transgressão e iniquidade. E o texto base que nós vamos estar meditando na palavra está em Salmos 51, o versículo 1 e 2 que nos diz: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado. Nós vemos aqui o salmista Davi referindo ao pecado, às iniquidades e às transgressões. Então, o que é pecado? Pecado é quando nós erramos o alvo. Nós sabemos que não deveríamos ter feito, mas, acabei fazendo. Então nós assim pecamos. E como nós temos que proceder? Nós precisamos nos arrepender de todo o nosso coração e confessar estes nossos pecados ao Pai, a Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Também nos diz lá em Miqueias 7, que Ele pega os nossos pecados e Ele joga nas profundezas do mar e dele não se lembra mais. Com pecado confessado é pecado apagado. Mas nós temos também a transgressão. E o que é a transgressão? Lá em Isaías capítulo 53, o versículo 5, nós vemos: Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele e mediante as suas feridas nós fomos curados. Então aqui em Isaías vem usando o termo também transgressão. O que é transgredir? Transgredir, ele é mirar o alvo propositalmente, O transgressor, ele decide errar. A transgressão, ela é uma forma agravada do pecado. Então, o pecado, eu pequei, eu acabei errando sem intenção, mas eu errei, eu pequei. Então, eu vou lá, confesso esse pecado, me arrependo e ele é apagado. A transgressão, eu já faço isso propositalmente, tendo a intenção de fazer. Eu sei que aquilo é errado, mas mesmo assim eu insisto em fazê-lo. Para nós entendermos melhor, eu vou dar um exemplo. Nós estamos dirigindo em uma via onde ali existe placas de sinalização dizendo que o limite é 60 por hora. Eu tenho a consciência que o meu limite ali é 60 por hora. Porém, o que eu faço? Eu transgrido aquela lei de trânsito e dirijo a 80 ou 100 por hora. Então, eu tinha consciência que havia um limite, mas eu transgredi aquele limite. Isso é pecado de transgressão. E a iniquidade? Lá em Isaías, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus, ele foi transpassado ali, levando as nossas transgressões e também as nossas iniquidades. A iniquidade, ela é a semente diabólica gerada no espírito do homem e que vai determinar a atividade pecaminosa deste durante toda a sua vida. Quando nós nascemos, no nosso DNA, nós temos aqui a genética dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, Tudo isso está no nosso DNA. E no espírito também existe o DNA. Então, existe o DNA do nosso espírito. E os pecados, que os nossos pais, eles cometeram, os nossos avós, os nossos bisavós, eles ficam ali justamente no nosso DNA. Lá em Êxodo 34, o versículo 6 e o versículo 7, para nós entendermos melhor, nos diz assim. Lá na parte B diz assim, olha... Deus, compassivo e misericordioso, longânime, cheio de amor, paciente e fiel, que persevera em seu amor, dedicado a milhares, e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado.
Contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Então, o que nós vemos aqui? Que este pecado, que o meu avô, que o meu bisavô, né, até a 4ª geração, este pecado, ele ainda está no meu DNA espiritual. E então, as trevas, ela tem acesso a essa informação, ela sabe que no meu DNA existe essa predisposição para este pecado. Para que nós possamos entender melhor, eu vou dar um exemplo de Abraão. Abraão, quando Deus disse para que ele saísse da sua terra, da sua parentela e fosse para uma terra no qual o Senhor iria levá-lo, ele saiu ali com a sua esposa e o seu sobrinho Ló. A sua esposa, ela era sua meia-irmã, mas ela era sua esposa. E ela era muito bonita. O Senhor conservou a juventude de Sara, porque ele tinha uma promessa na vida de Sara, né, dela engravidar, dela ser mãe. E ela foi mãe na sua velhice. Então, ela aos 70 anos, ela era muito bela, muito formosa. E Abraão, ele ficou muito preocupado, com medo de que as pessoas ali pudessem tirar a vida dele para poder ficar com a sua esposa. Então ele disse: Sara, quando perguntarem se você é minha esposa, você diga que não. Você diga que você é minha irmã. E ali Abraão, então, ele mente. Passado algum tempo, aconteceu uma situação muito parecida com o seu filho Isaac. E Isaac também teve medo, porque a sua esposa Rebeca, ela também era muito formosa, era muito bonita. E ele também fez a mesma coisa, falou: Rebeca, não diga que você é minha esposa, né? Porque senão eles podem me matar. E ali Rebeca também cometeu o mesmo ato que Sara e mentiu. Por quê? Porque foi induzida pelo seu marido. Nós vimos que Jacó, a mãe de Jacó, pediu para que Jacó lhe mentisse, dizendo que ele era Esaú, para que ele tivesse a primogenitura. E assim Jacó também o fez. Então nós vemos que aquele pecado, ele estava o quê? Ali indo de geração a geração, o pecado da mentira. Nós vemos que Davi, ele vem dizendo, né, neste salmo que nós acabamos de ler, Salmo 51, ele começa dizendo: em pecado fui gerado no ventre da minha mãe. Quem era a bisavó de Davi? Era Raabe. Raabe era aquela prostituta que colocou aquele tecido vermelho na janela para que os espias pudessem identificar a casa dela, porque ela ajudou os espias quando eles estiveram ali para poder espiar a cidade, para espiar Jericó. E ela, apesar de ter, né, ajudado ali os espias, enfim, mas ela era uma prostituta e ela era bisavó de Davi. Davi, né, se diz que ele era um filho bastardo, por isso que ele estava ali cuidando das ovelhas, um filho esquecido. Quando chegaram ali para poder ungir, né, o rei de Israel, ninguém nem lembrou que ele estava ali cuidando das ovelhas, porque era uma profissão que ninguém queria, né? Então se relata que ele era um filho vindo da bastardia. E esse pecado, ele ficou no DNA de Davi. E as trevas sabiam disso. Por isso, Batseba, ela foi ali várias vezes para poder se banhar. E não foi do dia para a noite que as trevas ficou ali tentando Davi a pecar, porque sabia que ele já tinha uma predisposição para aquele pecado. E um certo dia, então, ela está ali se banhando e Davi a chama e ali acaba tendo relacionamento com ela, né? E ali Davi acaba pecando e Davi diz neste Salmo 51 que ele pecou, que ele transgrediu, né? Que ele cometeu iniquidade. Então, a iniquidade é justamente isso. A iniquidade é aquele pecado que está no meu DNA e pelos pecados que os meus antepassados cometeram. Como nós vamos entender isso melhor? Às vezes, você vê em uma família onde a mãe, né, ela é mãe solteira. Por quê? Porque a bisavó também foi mãe solteira. E aí acaba que depois a neta também se torna mãe solteira. Por quê? É uma iniquidade que está naquela geração. Nós vemos, às vezes, um pai que foi alcoólatra. E nós vemos que, às vezes, a geração do filho pulou, mas o neto, ele também se torna um alcoólatra. Nós vemos aqui na palavra que nós comprovamos em Êxodo 34, que a maldição, ela vai até a 3ª e 4ª geração.
E muitas vezes nós estamos ali orando por um ente querido nosso, por uma libertação. Nós estamos, né, na vida financeira também. Nós vemos que iniquidades que foram cometidas pelos nossos antepassados, né, que fizeram jogos com dinheiro, aplicaram o dinheiro de forma indevida, roubaram, né, e ali aquela iniquidade, ela fica na nossa geração. E muitas vezes nós estamos ali lutando, batalhando, né, tentando avançar na nossa vida financeira, mas nós não conseguimos. Por quê? Por conta das iniquidades dos nossos antepassados. E as trevas, ela trabalha por legalidade. Existe ali uma legalidade. Então ela requer, chega certo tempo na vida da pessoa que as trevas começam a requerer aquilo na vida daquela pessoa. E ali aquela pessoa acaba caindo naquela situação e ficando presa também naquela iniquidade geracional. Então, a iniquidade, ela está intrinsecamente ligada ao mundo espiritual de trevas, e é ali onde o diabo conecta as maldições que vêm de nossos antepassados. Nessa mesma área arraigam-se bases legais de enfermidade que se transfere de pais para filho. Nós vemos às vezes uma família, né, onde todos morrem com a mesma enfermidade, todos morrem de câncer, todos morrem, né, com problemas cardíacos, infarto, né, fulminante. São o quê? São iniquidades geracionais que estão nessa família, que as trevas estão tendo legalidade. E justamente esta é a principal porta que o império do diabo tem sobre a vida do ser humano, sendo cristão ou incrédulo. Muitas vezes nós pensamos assim, mas Jesus levou na cruz, como o texto que nós acabamos de ler. Jesus levou na cruz, né, as nossas dores, as nossas enfermidades, os pecados, as transgressões, as iniquidades que estavam sobre nós. Sim, ele levou na cruz. Mas a palavra do Senhor também nos diz, né, em 1 João, que é necessário confessar esses pecados. Vem dizendo que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero deixar bem claro aqui, eu sempre gosto de frisar isso, que o sacrifício de Cristo na cruz é perfeito, que não precisa de outro sacrifício. O sacrifício de Cristo na cruz basta, é suficiente. Porém, para que os pecados sejam perdoados, para que as iniquidades sejam apagadas, é necessário que eu venha confessar estes pecados. E como funciona então confessar estes pecados? Meu avô pecou, né? E meu avô já morreu. E agora, né, o meu filho está sofrendo uma consequência do pecado do meu avô. Por quê? Porque essa maldição ela vai até 4ª geração. E como eu faço para quebrar, para anular essa maldição? Eu vou diante de Deus com o meu coração quebrantado em nome de Jesus. Eu reconheço, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, né, que o avô havia adulterado no passado, assim, né, como aconteceu com os pais de Davi. Então, com o pai de Davi. Então, meu avô adulterou. E agora o meu filho está sofrendo a consequência desse pecado do meu avô. Então eu vou diante de Deus e falo, Senhor, eu reconheço que o meu avô pecou, que o meu avô transgrediu a sua lei, que o meu avô adulterou. E agora, Senhor, eu estou aqui com o meu coração quebrantado, pedindo perdão, confessando este pecado diante de Ti. Eu peço agora para que o sangue de Jesus seja derramado sobre este pecado, anulando este pecado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que ele seja anulado, tanto no natural quanto no espiritual. A partir desse momento, meus queridos, eu preciso chamar o pecado pelo nome. Nós muitas vezes, né, queremos trazer tudo para um pacote e dizer assim, Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe os pecados do meu avô, do meu pai, da minha mãe, em nome de Jesus, amém. Não, os pecados, eles precisam ser chamados pelo nome. Foi adultério? Então eu vou especificar. Foi um aborto? Eu vou especificar. Né? Se defraudei alguém, eu vou especificar. Se o meu antepassado defraudou alguém, eu vou especificar.
Quantas vezes as finanças estão amarradas? Por quê? Porque houve um pecado na nossa geração e as trevas ela está requerendo isso e não permite que nós venhamos prosperar nas finanças. Meus queridos, o que a Bíblia diz? Que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. É essa a função dele o tempo inteiro. Então, se houver legalidade, ele vai trabalhar de todas as formas. Para quê? Para que nós não venhamos prosperar nas nossas vidas, para que porque o nosso corpo físico esteja com enfermidade, venha morte prematura e nós não venhamos cumprir o propósito, o chamado que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Nós já falamos que existe um propósito, existe um projeto específico na eternidade para cada um de nós. E qual é o maior projeto das trevas? Impedir que esse propósito venha se cumprir nas nossas vidas, porque sabe que quando nós estamos dentro do propósito, nós se tornamos uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus e atrapalhamos os planos de Satanás. Por isso, a necessidade de nós confessarmos esses pecados. Às vezes você pode estar perguntando, mas meu avô já morreu, como o pecado dele vai ser perdoado? O seu avô, ele já morreu, né? E ali, se no último momento ele confessou aquele pecado, né? Graças a Deus por isso. Mas se ele não confessou o pecado, né? Ele morreu com ele é um conserto que ele vai ter com Deus, mas na sua descendência já não tem mais legalidade. Na sua descendência, para a glória do Senhor, você já está liberto. E ali o inimigo não tem mais direito legal sobre a sua vida. E como eu vou saber se existe iniquidades geracionais no meu DNA? Existe. Eu quero dizer para você que existe. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então todos nós pecamos, nossos avós pecaram, nossos pais pecaram, nossos bisavós pecaram. E o que eu preciso fazer? Nós temos o amigo Espírito Santo de Deus. O amigo Espírito Santo de Deus é aquele que está aqui justamente para nos auxiliar. Então nós vamos orar e vamos falar, amigo Espírito Santo de Deus. Eu preciso saber quais são as iniquidades geracionais que estão dando legalidade às trevas e que estão me impedindo de avançar no âmbito do Espírito, que estão me impedindo de avançar também aqui no mundo físico. Por isso, revela. E eu sou um testemunho vivo. Eu passei por este processo. E foram praticamente 2 anos em que eu estive orando ao Senhor e pedindo para que o Espírito Santo de Deus viesse mostrar quais as iniquidades geracionais que estavam dando legalidade às trevas. E ele foi me trazendo sonhos, muitos sonhos espirituais, aonde ele mostrava as legalidades na minha geração. Ele também foi me dando visões espirituais. Ele foi levantando pessoas vindo da parte de Deus para que pudesse me entregar alguma palavra, alguma profecia. E eu fui então confessando estes pecados, confessando essas iniquidades. E eu quero dizer para você aqui que quanto maior é o seu chamado, mais as trevas vai requerer da sua vida. Mais as trevas vai requerer essas iniquidades geracionais. Porque ele tem um único propósito, que é te parar. Ele tem um único propósito, que é te derrotar. Ele tem um único propósito, que é fazer que os planos e projetos de Deus não venham a se cumprir na sua vida. Então, que a partir de hoje, você venha buscar do Senhor quais são os pecados, quais são as transgressões, quais são as iniquidades que estão aí no seu DNA. E peça ao Espírito Santo de Deus para te mostrar, confesse de todo o seu coração, renuncie. Quando você renuncia, as trevas não têm mais legalidade. Quando ela chega ali diante de Deus para dizer, Deus fala, não, o meu filho já renunciou a este pecado, já não está mais no DNA dele, não existe mais legalidade. Foi assim que aconteceu com Jó. O inimigo chegou diante de Deus e requereu da vida de Jó. Havia ali um pecado na vida de Jó, o pecado do orgulho. E o Senhor então permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. E ali o inimigo tocou em muitas áreas. O inimigo tocou na área das finanças, na área da família, matando seus filhos num único dia. Também na área da saúde. Mas depois o Senhor restituiu tudo em dobro para Jó.
que o Senhor também venha restituir para a sua vida, não só em dobro, mas 7 vezes mais, tudo aquilo que as trevas têm roubado de você. Se essa palavra te ajudou, se essa palavra ministrou no seu coração, compartilhe com muitas pessoas para que possam ajudar a vida delas também. Que Deus te abençoe.